Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu em Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Quero me esvaziar de tudo que meu ego encheu. Olho para o lado e vejo quem precisa mais do que eu, pra entender que eu também sou parte e que o mundo não gira ao meu redor. Mesmo sendo Deus, se entregou por mim, me constrangeu a ser menos que eu sou. Mesmo sendo Deus, olhou para mim, me ensina a ver o amor no outro. Não é sobre o meu desejo, meu conceito ou algo pra mim. Não é sobre o que mostro, o que tenho, devo pedir. É bem maior que as minhas próprias aflições. É sobre morrer pra ter vida pra viver. Mesmo sendo Deus, se entregou por mim, me constrangeu a ser menos que eu sou. Mesmo sendo Deus, olhou para mim, me ensina a ver o amor no outro. Irmãos, eu queria iniciar com um texto, depois eu queria falar só um pouquinho
da minha trajetória, né, cristã. Então, vamos abrir lá em Mateus 11, versículo 25. Posso ler? Naquela ocasião, é Mateus 11, 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Essa palavra falou muito ao meu coração durante toda essa trajetória, né, dessa mudança de vir para cá. E hoje fala até um pouquinho mais, né? A 1º de novembro, né? Novembro agora eu vou fazer 16 anos, em que eu pedi a Jennifer em namoro, né, a minha esposa. Então, eu cheguei na minha esposa e falei assim, não, quero namorar com você, né? E ela falou assim, para namorar comigo tem que ir para a igreja. Eu falei, beleza, então eu vou. Então, esse foi o meu primeiro passo para a igreja, com um pedido de namoro para minha esposa, né? E quando eu fui para a igreja, lá tinha um pastor, era na Assembleia Missão, lá tinha um pastor que chamava Luzinei, né? E ele chegou em mim durante o culto, assim, na frente de quase todos, assim, mas chegou no canto e falou assim, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Eu falei, de forma alguma. Não aceito. Ué, mas como assim? Eu falei, o meu compromisso de vir ao culto, né, é só de namorar com ela, ninguém me falou nada de aceitar ninguém. E ele me chamou no canto e falou assim, gostei de você, vamos conversar. Vem domingo de manhã na escola dominical, né? E eu não faltei nenhuma escola dominical. Fui frequente, estudava e ia, trancos e barrancos, e aprendendo um pouquinho mais de quem é esse Jesus. Qual que é essa trajetória que eu tenho que caminhar? O que que eu preciso entender? Então, como eu vou aceitar alguém que eu não conheço? Então, esse foi o primeiro passo. Futuramente, batizei a Jennifer também. Pouco tempo depois, a Jennifer saiu da igreja, mas eu continuei, né? Então eu permaneci lá mais um tempo. Futuramente fomos convidados, né? O pastor de lá foi para outra congregação, né? Que lá eles revezam, e falou assim, Fernando, por que você não vai para uma outra igreja que tenha mais jovens, né? Para você fazer seus trabalhos, tocar, né? Vi que seu ministério é música. E aí conhecemos o Sal da Terra. Então lá a gente ficou aproximadamente 13 anos, 14 anos, né? Então, novembro também, vou fazer 7 anos de pastoreio. E aí foi lá onde eu me tornei pastor também. E aí, dezembro para cá, viemos para Ribeirão Preto, né? Minha empresa, a empresa onde eu trabalho, ela abriu uma filial e transferiu, tanto eu quanto algumas pessoas de Uberlândia. Mas aproximadamente, eu sou ruim de data, gente. Acho que é uns 15 dias. 15 dias. A empresa demitiu todos nós. E aí a gente entrou num impasse. Vamos voltar para Uberlândia? Vamos ficar. Mas sem delonga, para não dar expectativa, nós vamos ficar, tá? Então a gente já orou a Deus para realmente continuar aqui. Então a gente entende o propósito de Deus para cada ponto, né? E eu queria iniciar a minha pregação fazendo um enredo, tanto do início de Mateus até o 11, tá? Quando a gente pega no início de Mateus, do 1 ao 4, né? Então antes Jesus nasce, é batizado, tentado,
começa a pregar e a reunir os discípulos, né? E nesse momento tem algo que já é interessante. Quando Jesus começa a chamar os discípulos, a gente vai ver um ponto lá. O que os discípulos estão fazendo na hora que são chamados? Eles estão trabalhando, né? Então, o que isso nos mostra? Que o reino de Deus não é para preguiçosos. Deus nos chama para um trabalho. Mas para que Ele chame essas pessoas, Ele quer que essas pessoas entendam, né? Que eles são chamados não para descansar aqui, para continuar o trabalho. E as pessoas que são chamadas têm um entendimento também do que é o ganha-pão, do que é o pão na nossa casa. Então, quando você chama um trabalhador, você chama alguém que tem o entendimento e o compromisso para com a sua casa. Então, essas pessoas que foram chamadas entendiam o que era o colocar o pão na casa. O que era o suor derramado através de um salário. Para o quê? Para repartir do que Deus coloca em nossas vidas. Amém? Mateus 5 começa com as bem-aventuranças, né? Então, Jesus, ele é muito claro quanto à caminhada. Então, ele vai falando das bem-aventuranças. Deixa eu até voltar um pouquinho aqui. Eu puxei lá na frente. Bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. A gente vai ver muito na geração de hoje pregações de bem-aventurança. Pregações que vêm de encontro ao nosso ego, ao nosso coração, que é bom, não é ruim. Ela é uma forma de o quê? Te mostrar que o reino de Deus tem várias coisas maravilhosas. Então a gente vai desfrutar de tudo aquilo que Deus colocou na nossa vida, amém? Mas por que eu falei que Jesus é claro quanto à caminhada? Porque esses bem-aventurados serão insultados, perseguidos, caluniados, difamados, incriminados. Então, ser bem-sucedido, né? Seremos bem-sucedidos se seguirmos as bem-aventuranças, mas por conta da mesma também sofreremos. E sabe o que a gente aprende com tudo isso também? Que está tudo certo. Então, irmãos, vamos ter bem-aventurança? Nós vamos o quê? Desfrutar de tudo que Deus colocou nas nossas vidas? Vamos comer do bom e do melhor? Vamos, não vamos? Mas nós também vamos passar por dificuldades. Vamos passar por problemas, vamos passar por aflições, vamos passar por ansiedades, mas tudo isso faz parte do ensinamento que Deus quer trazer para cada um de nós. Amém? Qual é o nosso propósito, objetivo? O que buscamos alcançar? Então, voltei lá. Quando eu cheguei na igreja, o compromisso que eu tinha feito era com a Jennifer. Quando eu cheguei lá dentro, conheci Jesus, conheci um propósito, conheci um objetivo e conheci o quê? A luz que me tirou da escuridão, que trouxe o quê? Que trouxe o entendimento na minha vida. Em 1 Timóteo 2,4, o que diz? Que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então Jesus aqui está apresentando a verdade para todos nós, sobre as bem-aventuranças, sobre os maus que vamos passar. Amém? Mais à frente, ele vai falar um pouco sobre o sal e a luz. Irmãos, sal e luz. Para que serve o sal? O sal, ele vem o quê? Para dar sabor à comida, né? Então, toda comida salgada precisa do sal para o quê? Para dar aquele sabor. Sem o sal, não tem sabor. Beleza? E a luz? Às vezes a gente pensa na luz somente em alguém que está escuro. Você apaga as luzes aqui, fica escuro. Mas já pensou em alguém que está perdida? Ela está no escuro também. Então essa pessoa perdida, ela precisa de luz na vida dela para prosseguir. Nesse momento ao qual eu cheguei na igreja, o pastor trouxe o quê? Luz ao meu entendimento. E ele foi o quê? Sal na minha vida. Ele trouxe sabor à minha vida. Ele trouxe o entendimento na minha vida. Então, irmãos, não podemos ser inúteis.
Não existe cristão inútil, né? Então teremos o quê? Que realmente sermos referência, participar da vida um do outro, tá? Se eu falto em algum evento importante, no culto, na vida de alguma pessoa em que eu me comprometi, estou deixando de abençoá-la. Por quê? Durante a semana, tive uma leitura da palavra. Durante uma semana, todos aqui tiveram uma leitura da palavra, tiveram ou um momento ruim em que passou, ou um momento bom em que passou. E quando você tem a oportunidade de estar próximo de alguém, mas você não está, você não repartiu dessa bênção que Deus colocou em sua vida. Então temos que agradecer das pessoas que estão ao nosso redor, das pessoas que estão próximas de nós. Não ache que você é um inútil. Quando você vem ao culto, você sempre tem algo a repartir para com o todo. Aprendi isso também na minha jornada. Aprendi isso desde o início ao qual eu cheguei na igreja até hoje. Um pastor que era do Sal da Terra e depois ele foi para Batista, que é o Gustavão, né? Ele uma vez viajou para o Paraguai para fazer um trabalho. Eu não vou me aprofundar porque eu não sei a história por completo, eu sei a história final. Que ele foi para fazer vários trabalhos para ajudar as mulheres que estavam vivendo em prostituição, crianças. E um dia lá tem uma avenida que corta Brasil do Paraguai. Então o que eles fazem? Você mata alguém no Brasil, você joga ele para o outro lado da avenida, porque os policiais não podem ir lá. E aí o povo do outro lado pega e joga de volta e fica nisso. E uma vez um cara, eu não sei se foi um acidente ou bateram nele e ele caiu quase morto. O Gustavão estava próximo, orou com ele. Ele pegou e falou assim: cara, Deus pode salvar no último segundo de sua vida. Ele falou: e eu aceito. E ele morreu nos braços dele. E o Gustavão fala que de tudo que tocou ele, o entendimento que veio ao coração dele, é que ele ficou tempos no Paraguai. Mas foi esse momento ao qual ele entende que ele foi chamado. Então ele foi chamado para o quê? Para 1 segundo de vida, 1 minuto de vida. Então a gente não sabe. Precisamos entender que nós fazemos parte do todo. Gente, em todos os aspectos. Eu posso falar financeiro? Posso. Mas o financeiro, como eu sempre falo, quando eu estou no louvor, para mim, é a menor fatia da pizza, do bolo. O que mais conta é a nossa presença. É o tempo em que gastamos com os nossos irmãos. Amém? Se agora temos a luz, que é Cristo, vamos apresentar essa luz em nossos relacionamentos. Então, se Deus agora é luz de entendimento para nós, aonde quer que a gente esteja, nós vamos o quê? Trazer luz àquele ambiente. Trazer luz aonde quer que a gente esteja. Jesus não veio trazer novidades perante as leis, mas veio cumprir e apresentar a verdade através de uma postura diferente da que já estava sendo pregada. Então, naquele momento, o que a gente vê agora? A partir do capítulo 7, né? Jesus começa a ensinar sobre os mandamentos, orienta sobre a oração. Então, ele vai passando um pouquinho de cada ponto que vinha do Antigo Testamento, né? Só que ele vem trazendo o quê? Uma clareza a mais quanto a isso. Por mais que ele venha falando dessas antigas leis, ele vem trazendo o quê? Uma leveza. Por quê? Porque ele é a luz. Então, a partir desse momento, quem for a ele, que é Jesus, vai conhecer o Pai. Por quê? Porque ele é o próprio exemplo. Então, os mestres das leis daquele tempo, eles falavam, faça isso, faça aquilo, mas eles não davam exemplo, eles não faziam. E Jesus traz o quê? Uma postura diferente. Mas ele mudou a lei? Não. Ele cumpriu o que estava escrito. Essa é a diferença de Jesus para os mestres das leis da época. Ele ensina sobre oração. Então, se o Pai já sabe o que precisamos antes de orarmos, para que a gente ora? Irmãos, que possamos direcionar o nosso coração enganoso à vontade do Pai.
Então, o que nós vamos fazer agora? Eu estou partindo de Mateus para cá para mostrar uma caminhada de ensino para vocês. O que Jesus está ensinando ali? Vocês não devem parar de orar porque Deus sabe das coisas. Não. Agora, o nosso papel é direcionar a nossa oração à vontade de Deus. Ah, gente, eu quero o melhor para a minha vida. O melhor para a minha vida. Então, deixa eu pensar o que é o melhor. Eu preciso de um carro melhor. Eu preciso andar mais bem vestido. Nossa, eu preciso comer do bom e do melhor. Eu preciso de mais dinheiro. E Jesus chega em mim, Deus chega em mim e fala assim: não, você precisa trabalhar mais. Esquece isso. Ai, Deus, eu estou andando só a pé. Eu vou orar a Deus para me dar uma Ferrari. Eu preciso me locomover melhor. Deus vai lá e me dá uma bicicleta. Nossa, Deus, né? Por que uma bicicleta? Porque você ainda não sabe trabalhar o seu financeiro. Porque você corre demais de moto. Isso aqui eu estou trazendo exemplos diários da nossa vida. Para quê? Para que a gente realmente venha amadurecer e entender assim: Pai, qual que é a sua vontade sobre a minha vida? Quais são os pecados de estimação que eu tenho que me atrapalham no reino e que eu alimento diariamente tentando ser feliz? Irmãos, onde está o nosso tesouro? Vamos voltar em 1 Timóteo 2,4. Deus deseja que todos sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. As preocupações, irmãos, o próprio capítulo 7 de Mateus, ele vai falar o quê? Que as preocupações vão vir. Jesus não fala que não teremos preocupações. Mas Jesus fala que as preocupações devem ser tratadas de forma diária. Toda preocupação tem que ser tratada de forma diária. Sendo assim, a nossa luta também é diária. Hoje, eu vou ser o melhor pai. Hoje eu vou honrar a minha esposa hoje, como o melhor marido, o homem de Deus para a vida dela. Hoje eu vou honrar meus pais como o melhor filho. Hoje. Não se preocupe com amanhã. Honre hoje. Quando chegar a noite, agradeça por Deus ter te ajudado, pela força, por tudo que Ele proporcionou para que você honrasse a sua esposa, o seu marido, seu filho. E no outro dia, quando você acordar, levante e fala assim: hoje, de novo, eu vou honrar minha esposa, meu marido, meu trabalho que Deus abriu as portas para mim. Vou trabalhar dando o meu melhor. Irmãos, Deus trabalha? Deus trabalha. Deus trabalha todos os dias. Todos os dias. Deus trabalha. Nós também. Nós nos cansamos? Cansamos. Deus se cansa? Deus não se cansa, irmãos. Mas quando a gente lê lá em Gênesis 1:2, versículo 2, fala: no sétimo dia Deus havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Por que Deus descansou no sétimo dia? Deus não se cansa. Deus descansou por quê? Porque Ele tinha concluído a obra. Então o descanso de Deus, ele está condicionado a uma conclusão. Por que eu descanso? Por que nós temos um dia de folga? Você que trabalha de segunda a sexta ou segunda a sábado, você tem um dia de folga no domingo. Então esse dia de folga no domingo, é porque você está escasso da sua segunda ao sábado? Não. A sua folga de domingo é porque você concluiu o seu trabalho de segunda a sábado. Já perceberam que quando a gente trabalha de má vontade, a gente não conclui o nosso... eu tenho uma meta de segunda a sexta, independente do seu tipo de trabalho. E você não concluiu. Você vai descansar no sábado. E mesmo assim você não consegue descansar, ainda fica fadigado. É porque você não concluiu o que você tinha que fazer. Então o descanso vem do concluir, vem do finalizar, vem do fazer com bom agrado, vem do fazer da melhor forma possível. Então, irmãos, essas preocupações diárias, esse trabalho diário, tudo isso tem que ser feito diariamente. E além disso,
da melhor forma possível. Então nós trabalhamos no nosso trabalho, nós estudamos, nós fazemos o que for fazer, como se fosse para Deus. Sempre com excelência. É essa a diferença do cristão. É essa a diferença. Por que que no Antigo Testamento as pessoas chegavam assim, gente, mas por que que na hora de ter filho eles têm mais filho? Na hora de plantar é o deles que floresce mais, é o deles que dá mais fruto. Por quê? Porque tudo fazemos com excelência para Deus. Amém? Mateus 8 e 9, Jesus cura doenças, paralíticos, expulsa demônios, acalma tempestades, ressuscita os mortos e os vivos. Que tinha muitas pessoas vivas que estavam mortas, foram ressuscitadas em entendimento, ressuscitadas que estavam em uma vida pecaminosa de morte. E agora vamos para o Mateus 10. Agora, dá autoridade para que os discípulos façam o mesmo de tal forma. Irmãos, por que que eu cheguei até o 10 agora? Para que vocês vejam como Jesus trabalhou na vida daquelas pessoas. Então ele veio o quê? Ensinando sobre as leis, passo a passo, ensinando em oração, curou, transformou vidas, fez vários milagres, e agora que ele ensinou, todo mundo tem o quê? Um exemplo dito, falado, um exemplo de ação vista. O que que ele fala agora para os seus discípulos? Vão e façam. E eu, em toda essa jornada minha, foi isso que eu fui aprendendo. Assim como cada um neste lugar. Não, a gente não pode dizer que a gente não aprendeu desde o nosso iniciar, na vida cristã, mesmo que você tenha nascido em berço cristão, que até hoje a gente não aprendeu nada. Nós temos muito que repartir. A própria Bíblia nos revela o que que Jesus fez com homens que perante aquela época eram homens ruins, fracos, pouca fé. Jesus não escolheu os melhores. Jesus escolheu os melhores? Não. Jesus escolheu, dentro da época dele, os piores. E deles fez o quê? Pescadores de homens. Fez pessoas que realmente iam revelar a palavra ao mundo. E até onde essa palavra chegou? Até nós? Ou além de nós? A palavra de Deus é viva, ela não morre. Amém? Os discípulos estão capacitados? Estão? Nós estamos capacitados perante a palavra? Estamos, irmãos. E se estamos capacitados, nós temos o direito de fazer. Então não podemos ficar sentados nas nossas cadeiras. Temos que levantar e agir, porque fomos capacitados. A própria palavra diz isso. Então temos que o quê? Revelar Deus ao mundo. Quando Deus fala ao seu coração, dando essa sede de algo novo, uma nova ideia, Deus falou ao meu coração, nós podíamos fazer isso aqui. Deus falou ao meu coração que tem uma forma melhor de fazer. Vou fazer uma pergunta. Deus falou no coração de quem? No seu? Então é você que tem que fazer. Não terceirize. Muitas vezes, irmãos, a gente vê pessoas falando assim, nossa, Deus falou comigo que tem algo excelente. Mas assim, nós precisamos agora saber quem vai fazer. Mas Deus falou no coração de quem? Quando Deus chama os discípulos, Ele fala assim, largue e vem. O que eles fazem? Eles largam e vão. Irmãos, a seara é grande. E os cearenses são poucos, estou brincando. Mas o que ele quer dizer, gente? Que não adianta a quantidade de pessoas que a gente levante para o trabalho. O trabalho sempre será maior. Temos muito trabalho a fazer. Então você não pode terceirizar. Lembra do início da palavra. Quando você para,
quando você não age, uma pessoa eu ia falar desabençoada. Mas essa pessoa perde a bênção que você tinha para repartir. Olha que interessante. Quando a gente fala de repartir, me vem à cabeça o nosso culto de domingo aqui, na hora do almoço. A gente vem, traz um monte de comida e faz um almoço geral. Se a comida não der para todos, a comida acabou antes de todo mundo comer. Por que a comida acabou? Porque a maioria das vezes, alguns de nós fomos omissos na hora de trazer o pão. Mas, irmãos, vamos pensar o contrário? A gente veio aqui, trouxe aquele monte de comida e sobrou aquele tanto de comida. Legal, é muito bom. Mesmo assim, irmãos, comida não se sobra. Se a comida sobrou, às vezes a gente poderia, o quê? Ter chamado mais pessoas para partir. Então, às vezes, algumas pessoas não foram convidadas para cear com a gente. Amém? Irmãos, a comida, eu sei que ela não é o ponto mais importante. O importante é a comunhão. Tem várias pessoas lá fora, com a barriga cheia, indo para o inferno. E tem muitas pessoas com fome, mas precisando de uma bênção. Amém? Precisamos morrer para nós mesmos, para realmente deixar Deus agir nas nossas vidas. Amém. Olha, a semente, vocês vão ver que em toda a Bíblia, Deus vem falando de semente. Semente, semente. Por que semente? Quando você planta uma semente, para que ela floresça, ela precisa morrer. Para ela dar fruto, ela tem que morrer, gente. E a cada fruto que dá, quando cai na terra, a sua semente vai morrer. Então, precisamos morrer para as nossas vontades. Nós não precisamos mais morrer, porque Cristo já morreu em vida. Mas precisamos o quê? Morrer para as nossas vontades, para que realmente a gente pare de lutar para encher o nosso estômago e comece a repartir com as outras pessoas. E mais um ponto, irmãos. Nós fomos chamados até além disso, nós fomos chamados para pagar a conta. No meio da roda, se a gente pedir pizza aqui para todo mundo, algumas pessoas não vão pagar e está tudo certo. Elas vão partilhar disso. Às vezes elas não têm o financeiro agora para comer, mas elas vão comer igual a todo mundo. Mas algumas pessoas precisam se disponibilizar para pagar a pizza. Amém? Vamos para Mateus 11 agora, onde a gente iniciou. Vinde a mim os que estão cansados, né? Jesus fala que... Deixa eu voltar lá para Mateus 11. Jesus começa a falar, né? Naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, por escondestes essas coisas dos sábios e dos cultos e revelaste aos pequeninos. E revelaste a quem? Aos de pouca fé. E revelaste a todos aqueles que não tinham dessa palavra. Muitas pessoas sofriam naquele tempo, se matando diariamente, para quê? Para ter a salvação. Se matavam diariamente para ser felizes. Se você pega no Antigo Testamento, como que era para ser perdoado os pecados? Então você pecava, depois você ia lá. Qual o tamanho do seu pecado? Vamos sacrificar um animal, vamos sacrificar outro, tal. Terminou o sacrifício, você saiu do templo, pisou fora, pequei de novo, cara. Não, agora tem que esperar um momento para voltar. Então imagina a frustração dessas pessoas. E Jesus vem o quê? Para trazer alívio, para trazer descanso. Vinde a mim os que estão cansados. Todos se esforçavam a vida toda pela eternidade, sem instrução,
somente sendo julgados por autoridades que também não davam o exemplo, mas agora estão diante de quem pode trazer esse alívio. Irmãos, quando eu fui com a minha esposa para a igreja, eu estava dando um passo para o alívio na minha vida. Então alguém, voltando no início, alguém morreu para suas vontades, alguém perdeu tempo comigo ou ganhou o tempo, alguém teve que pagar contas enquanto eu comia, alguém teve que sacrificar algumas coisas ou várias coisas na vida dele para que eu estivesse aqui hoje. E aí, qual a pergunta que eu deixo para vocês? O que nós estamos fazendo da nossa vida? O que Deus tem para a sua vida? Eu sei que desde quando eu pisei na igreja, eu venho de uma família de músicos. Eu sempre convivi com músicos, não músicos famosos, mas pessoas que tocavam violão em casa. Então eu fui criado nesse ponto. E hoje eu entendo o quanto a música me ajuda em tudo que eu tenho de propósito para Deus. Mas Deus me chamou para ser um músico? Não. Deus nos chamou para ser pescador de homens. Deus nos chamou para serem pastores. Todo mundo é pastor. Todo mundo é missionário. Você é missionário na sua casa. Você é missionário com seu vizinho. Você é missionário na sua faculdade com a sua turma. Você é, aonde você estiver, você é pastor, você é missionário. Por quê? Porque você pastoreia alguém. E as palavras que você diz para essa pessoa são palavras que revelam a verdade para ela. Amém? O fardo de Jesus é leve, porque só Ele pode trazer leveza para a sua vida. A lei não traria o perdão total, somente a graça. Por mais que você busque viver de forma leve e bem, seu coração te levará à morte. Irmãos, eu quero finalizar essa palavra falando do quê? Que nós já passamos por várias coisas em nossas vidas, né? Coisas boas, coisas ruins. Mas a palavra de Deus revelada em nosso coração é o que nos traz alívio diante de todas as coisas. E quando a gente pegou de Mateus até Mateus 11, quando os discípulos saem para a caminhada, eles saem com instrução, eles saem vendo o que Jesus fez. E vocês acham que eles saem talvez apavorados, às vezes por iniciar, mas em todo o enredo da palavra, a gente vai ver até onde esses homens foram dispostos a ir, o que esses homens fizeram. Jesus curava as pessoas. Então tem um dos discípulos, depois busquem na palavra, né, um para casa, que ele, ao andar, as pessoas tentavam encostar na sombra dele e já era curado. Eu não estou falando de poder, de algo assim, mas eu estou falando da proximidade que esses homens tiveram de Deus em palavra, em compromisso e em amor para com todas essas pessoas. Então, irmãos, que a gente venha realmente buscar leitura da palavra, que a gente venha entender que somos relevantes sim no mundo de hoje e que nós precisamos realmente agir segundo o propósito que Deus tem para cada um de nós. Amém? Vamos ficar de pé? Irmãos, vocês, para quem me conhece sabe que eu gosto de falar, eu falaria aqui horas, que eu gosto. Mas eu queria trazer uma reflexão para que todo mundo pudesse olhar da onde você veio e entender quem você é aqui hoje. Eu consigo olhar isso para mim. Quando eu fui demitido por tudo que eu passei, eu sempre paro, eu e minha esposa sentamos, vamos orar. Qual que é o melhor para cada um de nós? Mas a gente sempre vai buscar o quê? O que a palavra realmente quer dizer ao nosso coração. Porque a nossa luta é diária. O que Deus fala ao nosso coração é diário. Então que você possa sair daqui e realmente ser relevante no hoje, na sua casa, com seu esposo, com seu namorado, com o noivo, com quem for. Revele a palavra de Deus através das suas ações. Somos pecadores? Somos errantes. A gente erra, a gente peca diariamente. Mas saiba, Jesus já morreu e perdoou todos os nossos pecados.
E tem pecados, meus irmãos, que são de estimação. Parece que a gente não quer largar. Mas a gente consegue. Em Deus conseguimos todas as coisas. Então que você busque diariamente lutar contra o seu pecado. Se você cai uma vez, não retrocede. Ah, eu não consigo mais. Não retrocede. Levanta. Eu vou mais um dia. Eu vou mais um dia. E uma coisa que eu gosto de falar, não sofra sozinho. Deus nos chamou para andar junto. O próprio Jesus, Deus encarnado, levantou 12 para andar com ele. 12 para instruir, 12 para caminhada. Por que queremos andar sozinho? Se você tiver algum problema na sua vida, chame um dos pastores. Não chame qualquer pessoa. Chame pessoas que realmente vão te auxiliar nisso. E não somente apontar para sua cara, não, eu também sofro, está tudo certo. Não. Vamos buscar cura nas nossas vidas, amém? Fechar os nossos olhos. Obrigado, Pai, primeiramente, pela oportunidade de te louvar e te adorar. Te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra é a verdade em nossas vidas. E o Senhor, de bom grado, revelou aos pequenos, revelou aos mais fracos, revelou a todos os pecadores, Senhor Deus. Agradecemos pelo Teu Filho que morreu morte de cruz e nos livrou da morte, Pai. A Tua graça transborda a cada dia em nossas vidas, Senhor Deus. Eu clamo, Pai, para que a gente venha diminuir e o Senhor cresça em nossas vidas, entendendo que o Senhor é a força. Não adianta lutarmos com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios pés. É o Senhor quem nos dá força, Senhor Deus. E a Tua palavra é muito clara, Senhor Deus. Nós vamos viver dias de glória, dias de luta. Nós vamos comer do melhor dessa terra, Senhor Deus. Mas que a gente não venha buscar felicidade segundo o nosso coração, segundo as nossas próprias mãos. Pois só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Só o Senhor sabe, Pai, o que realmente, qual é o alimento para a nossa vida, Pai. Agradecemos, Senhor Deus, pelo pão de cada dia. E também clamamos, Senhor Deus, para que o Senhor cada vez mais traga luz à nossa vida, traga entendimento para a gente repartir com os nossos irmãos. Não nos deixe morrer com a semente na mão, Senhor Deus. Que a gente venha plantar para dividir com os irmãos. É para isso que o Senhor nos chama, Pai. Para repartir do reino, para repartir de todas as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, Senhor Deus. Agradecemos, Pai, por essa noite, pela Tua palavra que veio de encontro ao nosso coração, Pai. Abençoa a vida de cada um para casa, Senhor Deus. Que o Senhor possa trazer graça a cada um de nós. Amém.